Vocês já sabem, nós paramos num hostel na última temporada. Por quê? Porque o Adilson já explicou a diferença entre motel e hotel. Agora eu cheguei no meio termo. Eu apresento para vocês um hostel, que ele é mais sofisticado que um motel e mais fumbrega do que um hotel. Ele é um albergue, ele é como se fosse uma pensão. E é aí que nós descansamos, aí onde nós ajeitamos o Impala, renovamos o nosso estoque de Pringles. Lembrando que a Pringles não nos patrocina, poderia. Gostamos muito de Pringles. Mandem vários pacotes com todos os sabores que vocês tiverem, que vão ficar bem agradecidos. Mas sétima temporada começa com um novo chefão, tanto em cima quanto embaixo. Nós temos o autoproclamado Castiel como o deus da porra toda, uma vez que o próprio deus continua de férias. E nós temos o Crowley comendo pelas beiradas, manipulando, jogando e tentando se manter no trono ou se fazer respeitar como o em comando no momento. Partindo dessa premissa, eu vou ficar aqui no banco do carona, que eu quero que o Adilson nos conduza por essa sétima temporada. E aí, Adilson? Vamos lá, essa sétima temporada, cara, ela é um desafio, na verdade, até de falar dela, né? É uma das temporadas que a galera menos gosta, né? Se não for a temporada que o pessoal menos gosta, né? Ainda assim, mesmo ela sendo uma temporada que fugiu bastante da essência da série desde o início, ela tem alguns episódios que são fundamentais para o segmento da trama como um todo, né? Mas é um episódio que, ao contrário do que a gente viu aqui, ali no arco fundamental, né, do Lúcifer ali, que é onde a gente pulou alguns episódios, mas foram poucos, né? A sexta temporada também conseguimos avançar pulando alguns poucos episódios. Essa temporada a gente tem um pouco mais de respiro, digamos assim, no sentido de importância mesmo dos episódios, né? O primeiro episódio, sempre importantíssimo a gente pegar, porque ele vem com o gancho de onde fecha a última temporada. É uma das coisas que eu mais gosto no Supernatural, é que realmente a gente vê um ponto de partida em todas as temporadas de onde a gente largou ali. Não tem nada de posso pular o primeiro episódio. Eu não gosto quando isso acontece. Essa sétima temporada não é diferente nesse sentido. Ela traz um primeiro episódio importante, porque a gente teve no final o Castiel, como você pontuou já, se autodeclarando Deus, e temos ali o Crowley também pelo inferno ali, sendo o rei do inferno, né, agora. E a gente segue nesse primeiro episódio, né, ele dá início a um arco importante, porque o Castiel, estando corrompido pelas almas do purgatório, e aí depois a gente descobre que não são apenas as almas do purgatório, né, mas criaturas vindas do purgatório que também vieram ali no Mocó, né, junto com as almas ali, e acabou, né, tendo eles uma participação muito mais forte no corromper do Castiel, né? E então chega um momento que, com todo o poder, o Castiel tá ali naquela soberba de sou o novo Deus de vocês, né? Ele começa a punir, inclusive anjos, não só os humanos, mas os anjos também, que ele acha que não estão de acordo com o que ele acha, né? Agora que ele dita as regras, né? É. Ele perde o controle. Chega um momento que ele perde o controle e ele se desfaz ali na água, né? E ele libera os seres que estavam ali no purgatório, que são os Leviatãs, né? E eu acho essa premissa muito interessante. Sim, E ela é mal utilizada ao longo da temporada, né? sim. Os Leviatãs e tudo, você fala, nossa, seres do purgatório, que negócio maneiro, né? Mas Exatamente, não a é. premissa é bem interessante, ela propõe uma nova experiência. Lembrando que Leviatã, ele consta na Bíblia cristã e ele é um ser aquático. Então, curioso, o Castiel libertar essas criaturas na represa para que elas possam infectar as pessoas, para que elas possam se misturar com os humanos, porque o que nós vamos ver nessa temporada, basicamente, essa guerra entre o inferno e o céu. E a recuperação ou
destruição definitiva do nosso Castiel, do purgatório. Quer dizer, não só almas foram absorvidas de lá, mas várias criaturas, e aí essas criaturas estão à mercê, estão dentro do Castiel. O Castiel é uma bomba nuclear prestes a explodir a qualquer momento, mas ele ainda não tem essa consciência. Os Leviatãs poderiam ser melhor trabalhados, se bem que tem alguns episódios que nós vamos ver que são realmente interessantes, que dá para puxar uma reflexão. Nós vamos trazer para vocês, vamos guiar vocês, claro, com base na nossa experiência, de como foi Sim. para nós absorver esse episódio. Ah, Rodrigo, você não falou do episódio tal, você falou uma coisa do episódio tal que eu não concordo. Ótimo, vamos conversar a respeito. Então, tanto eu quanto a Dilson assistimos várias vezes todas as temporadas. Então, nós temos várias visitas a esse universo. A mais recente, agora com a gente já semi-velho, porque a gente não é velho, a gente é semi-velho. A gente já tem uma experiência de vida maior, já tem uma percepção dos fatos mais abrangente. Então, muita coisa que a gente não pegou das outras vezes, a gente está pescando agora. Falando dos Leviatãs, nós temos o Hello Crew World. Vamos para o segundo episódio. E os Leviatãs se espalham. Realmente eles estão aí. Como eu coloquei para vocês, eles vão para um reservatório de água. O Sam começa a ter sérias alucinações com o tio Lu. É como se o tio Lu tivesse virado um encosto dele. O tio Lu fica atormentando o Sam para forçá-lo quebrar o muro, claro, claro. Tudo isso é uma coisa ardilosa para que ele quebre a barreira que a morte colocou ali, abra mão do resto da sua alma, ou então use-a em frangalhos como ela está, porque a alma do Sam está em recuperação, por isso que ela está isolada, por isso que a morte falou: tome muito cuidado. E aí o Sam começa a não distinguir direito o que é realidade ou não. O Castiel está ali começando a tomar ciência do que ele fez, e aí ele quer começar a consertar as coisas. Talvez seja tarde demais, talvez dessa vez Deus tenha que se fazer presente ou dar aquela força, ou então sair das férias e fazer o trampo dele também, né? Ou então os anjos deixarem de picuinha e depois a gente resolve a nossa diferença. Vamos montar uma força-tarefa para pôr a coisa minimamente nos eixos, mas não sei se vai acontecer isso tão já. E aí, Adilson? Esse episódio 2, né? Como a gente já tinha falado em outros vídeos, começo de temporada não dá pra gente adiantar do um pro Sim, sim. 5, não tem como. É o comecinho, é o direcionamento de tudo, a gente tem que assistir com calma, né? Entender ali. E aí depois começa a ter os alívios cômicos, os fillers e tudo mais. Mas no começo não costuma ter, né? Então não dá pra gente ir pulando. Então viemos do um pro 2, mesmo certinho, como o Urso pontuou agora. E esse episódio. É muito legal, porque a gente fica naquela de sem saber se o que o Sam tá vendo é real ou é da cabeça dele. A gente não sabe, imagina ele, né? A gente fica assim, ele tá vendo isso mesmo? Esse cara tá ali, Exatamente. né? Me lembra bastante, o Urso vai se recordar com certeza, o personagem do Patrick Swayze no Ghost do Outro Lado da Vida Sim, sim. com a Whoopi Goldberg, né? Exatamente, exatamente. Muito parecido, né? E só faltou cantar a musiquinha do elefante, na é verdade. Sim, 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 é Mas é verdade. E tão aí, importuno mais quanto. uma referência, não ao universo musical mais, mas ao universo de cultura pop cinematográfica, Sim, né? com Então, certeza, com tem um certeza. trejeito aí, realmente lembra o Ghost, aquela coisa dele atormentando a Whoopi Goldberg até vencê-la pelo cansaço. Porém, dessa Exato. vez o tio Lu não vai vencer o Sam pelo cansaço. O Sam, ele vai resistir, vai tentar manter a parede em pé, mas vamos saber por quanto tempo e a que custo, né? Exatamente. E esse episódio ele dá mais importância a isso, a esse acontecimento psicológico do Sam, do que ao próprio andamento dos Leviatãs, que eles já começam a se mexer por ali, né? Dá indícios ali do que eles vão fazer e tudo mais. Mas isso meio que fica de fundo. O plano principal ficou sendo ali realmente o psicológico do Sam, né? E aí partimos já desse dois aqui, vamos na sequência pro 3, né? Pro episódio 3, The Girl Next Door, né? A garota da porta ao A lado, né? porta A ao lado, a vizinha. vizinha, aquela brother que aparece em trajes sugestivos pedindo aquela xícara de açúcar. Exato, exatamente. Aham. Aqui a gente descobre que o Sam, ele fez uma amiguinha
que não é humana, né? Ela é uma kitsune, é uma assassina, uma kitsune que as kitsunes são já do folclore japonês. Então a gente Sim. já tem outros elementos aí que vão aparecendo e esses enriquecimentos vão aparecendo ao longo, né, da série. Fazia um tempo que não tinha nada novo nesse sentido, e aí surge essa personagem, né? A Amy. Café está pronto. E o Dean descobre essa amizade do Sam, né, com a Amy, e isso causa um atrito entre eles dois, e volta naquela questão do todo monstro é mal, todo monstro tem que morrer, como é que tá, né? E aparentemente tudo ia ficar bem, mas aí o Dean acaba dando fim na Kitsune, na Amy, né? Ele mata ela pelas costas e o Sam fica bem abalado, né, com esse ato do irmão dele e abala bastante mesmo ali a confiança, né, profundamente fica, Na fica verdade, o abalado Sam se ali com sentiu isso. traído, né? Foi uma traição, Exato, pegou na trairagem. O Sam exatamente. ainda tem, provavelmente ia tentar persuadir essa criatura, porque era amiga dele, não sei o quê. Uhum, Lembrando que o Sam, ele toma aquela Coca-Cola especial, e a Kitsune, ela tem um petisco deveras peculiar. exato. Ela se alimenta de um nugget diferente. Então o Sen ele tem essa conexão. Ele procura entender as criaturas que não são É, essencialmente más e, né, criaturas que não foram criadas exclusivamente para destruição. Nesse episódio vale ressaltar e vale lembrar também um flashback interessante do Sen adolescente e a difícil decisão final do Dean tendo que mandar a Amy de vala, apesar de ter prometido pro Sam que não faria. exatamente. Então esse que é o lance. Ele prometeu que, né, que não faria. E o Dean, entre os dois irmãos, ele é o meu personagem favorito. E uma das coisas que eu mais gosto na série é que, por mais que você se identifique mais com um ou com outro personagem, nem sempre eles tomam decisões que te agradam, você como, Sim. né? E aí você se sente na pele do outro personagem, no caso aqui o Sam, né? Exatamente. Por mim. Automaticamente você passa a ser o outro irmão. Exato. Não, cara, como assim, Dean? Porque nesse, Exatamente. nesse caso eu concordava com o Sam nesse episódio. E o Dean faz um negócio que eu não faria. E não Aham. esperava que ele fosse fazer. E quando acontece, eu fiquei, cara, como assim? Sim, Não. E aí o Sam, na minha opinião, tem todo o direito de ficar puto com o irmão, com né? certeza. Agora, continuando essa expansão de mitologia, uma vez que agora passeamos também pelo Japão, nós vamos agora lá para o Egito. Nós temos o Defending Your Life. Os irmãos encontram um deus egípcio, Osíris, que está julgando as pessoas, incluindo o próprio Dean, pelas suas culpas e coisas que ele foi obrigado a fazer. No julgamento, o julgamento de Dean é angustiante, mostra toda a culpa que ele sente por ter liberto o tio Lu, por ter matado a Amy, por ter salvo até que momento, até que ponto ele. O Sam era mais importante que toda essa galera, quer dizer, ele começa a se questionar e começa a questionar muita coisa. E logo na sequência, no episódio anterior, ele teve que dar fim na Amy. Nesse episódio, ele já é cobrado por isso. Então a morsa que aperta a vida dos irmãos está cada vez mais apertada. Eles estão cada vez mais pressionados. E aí, como foi para você acompanhar essa primeira divindade egípcia que aparece na série? Pois é, esse episódio eu gosto, ele faz a gente seguir ali a dor do Dean, né, o peso que ele carrega, né? E pra mim, esse episódio tem um momento mais pesado, que é saber que o Dean se culpa pela morte da Joe. Inclusive, ela aparece Ah, nesse episódio, né, no sim, julgamento dele, e ela reaparece ali. Ele tem que encarar o espírito dela ali e tal, e era uma coisa que até então, tipo, já tinha passado. E isso é sim. uma coisa bem, muito bacana dessa série. Tudo o que acontece desde o primeiro episódio é relevante. Por isso que, por mais que a gente tenha pulado um outro episódio, vale a pena assistir toda a série integral mesmo, porque Se tudo você de nunca todo assistiu, episódio. pega de cabo a rabo. Se você Exato, já exato. assistiu, procure não pular, porque a tua percepção é outra hoje, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, todo personagem, todo acontecimento, todo o espírito, o demônio, tudo que eles enfrentaram é relevante em algum ponto de algum outro episódio lá na frente. Muitas vezes, nesse caso aqui, 3 temporadas pra frente, na sétima temporada, né? A Joe, ali, a morte da Joe, vem ainda pesando
Dean. Isso é uma coisa bem interessante da gente ver na série como ela é trabalhada, né? Como ela é amarrada às pontinhas ali, né? Exatamente. E é o que acontece na vida real, né? Sim, Quantas vezes a gente não é obrigado a confrontar com decisões imbecis, a consequência das decisões imbecis que a gente tomou, ou pela falta de experiência, ou por ser idiota mesmo, porque o ser humano é passível de fazer besteira. Agora, o quanto isso ajudou a moldar as pessoas que nós somos e melhorar um pouco a nossa bússola de decisões a tomar, é muito particular de cada um. E essa coisa orgânica que eles trazem, fazendo tudo ser relevante, tudo fazer sentido, tudo estar amarrado de forma mais frouxa ou apertada, eu acho que é um dos segredos para a gente continuar, depois de 20 anos, falar dessa história, falar de sim. tudo isso com a mesma paixão, com o mesmo carinho, com a mesma emoção. Eu já assisti o episódio, eu já sei o que vai acontecer. A hora que eu dou play, o coração dá aquela acelerada. Quer dizer, eu tô no Impala com os caras, eu quero participar daquela Exato. aventura de novo. Eu sei o que vai acontecer, mas eu quero estar ali. Então, eu acho que um dos segredos, eu acho que se alguém perguntasse exatamente isso para o Kripke, que foi o pai da criança, eu Uhum. acho que ele apontaria uma coisa parecida com essa colocação que eu fiz e que provavelmente vai de encontro com o que você acha também. Nós Sim. conversamos rapidamente sobre Supernatural antes de montar essa empreitada, e aí as nossas afinidades bateram tanto, as nossas percepções em relação à história, que acredita em você ou não, não temos roteiro, a gente não combina nada, a gente põe o rec e sai falando. A única coisa que nós temos é a relação com o nome dos episódios, para a gente não se perder, porque são muitos episódios. Mas Sim. a nossa experiência, ela é genuína, ela é autêntica, ela não é ensaiada e não é roteirizada. Então a gente convida vocês realmente para participar dessa revisita. Sentem-se aqui com a gente, sentem-se no Impala e vamos falar sobre essa sétima temporada. Ainda sobre referências, nós temos que ir para o quinto episódio, Shut Up, Dr. Phil. Dr. Phil é um programa famoso, né, que nós temos na gringa, e o Sunny Dean investigam uma série de mortes ligadas a um casal, descobrindo que a esposa é uma bruxa descontando a sua raiva. Nós temos uma homenagem clássica aqui à série Angel e Buffy, com a Uhum. aparição da Charisma Carpenter, que faz a bruxa Cordélia, e aqui ela tá com uma bruxa Maggie. Como foi para você, Adilson, no Shut Up, Dr. Phil? É engraçado porque Buffy acaba sendo referida, né, algumas vezes até no nosso papo aqui, né? Sim? Foi uma série que marcou aquele tempo, aquela geração também, né? E para eles, com certeza, né, lá na gringa também, por isso tem essa referência, né, a Buffy e tudo mais. O caso aqui envolvendo a bruxaria, né? Eles levam o Sam e o Dean, né, até um casal de bruxos em guerra. Os caras estão em guerra, o casal, né? E que é Bruxos, que são criaturas mais amadas pelos dois, né? por eles dois, exatamente. Então a gente vai ter o James Masters fazendo o marido e a Charisma Carpenter, como você já falou, falando a bruxa Maggie, né, da Buffy. Bom, o ponto alto aqui a gente vai ter o quê? O Dean, né, enfrentando o casal ali, né? Com química, com o humor de sempre, né? Com os convidados ali a participar desse episódio. É um episódio filler, Sim, né? Um episódio filler, né? sim, Mas sim. ele vale a menção total aqui, né? Pela a homenagem a Buffy, Não tem né? muito o que falar, ele é um filler, mas realmente eu trouxe para discussão e para apresentar para a galera justamente por isso, porque eu sei que a galera ama Buffy, ama Angel, são dois seriados que eu Exato, também assisti. Inclusive a nossa Sarah Michelle Gellar já disse que vai haver um reunion, vai haver é verdade. uma próxima temporada, ou então um longa-metragem para revisitar esse universo. Ela disse que a coisa está caminhando bem, então nada mais justo que a gente fazer essa menção honrosa, vale muito a pena. Agora que meu protesto, eu ainda sinto falta das referências vindas do terceiro Winchester, que é o Impala, que são as fitas de rock and roll do John. Não faz falta. Isso fica bem de lado. Literalmente é como se o seriado, essa temporada e a temporada passada, não tivessem mais alma, né? A alma Muda da bastante. temporada foi trancada na jaula com o tio Lu. É verdade, ficou lá com a alma do Sam, parece, né? Acho que
O Sam tava com a caixinha de fitas cassete quando foi Exatamente. trancado lá. A playlist definitiva do Impala ficou no bolso de trás da calça. Exatamente. Para onde vamos, É, Adilson? vamos pegar aqui o episódio 6, né? O Slash Fiction, né? Esse episódio ele já vem a ser importante mesmo, que aí já tem um pouco do agir dos Leviatãs, né? Eles assumem a forma nesse episódio, né, do Ficção Slash. Eles assumem a forma do Sam e do Dean, e aí eles cometem assassinatos nesse episódio com a forma deles, levando eles a se tornarem fugitivos agora, né? Eles já eram caçados antes, né? E agora com esse Mudou, peso, né? Ficou. mudou zero novidades, né? Zero novidade nesse sentido. Mas aí a gente já tem uma ideia de que realmente os Leviatãs enxergam os Winchesters como uma ameaça aos É, planos deles, né? é. Então eles já tentam pôr barreiras, pelo menos barreiras, ali para impedir que eles desenvolvam de fato alguma coisa, né? Mas assim, é um episódio também que o mais marcante é isso, é esse envolvimento dos Leviatãs aí. Se você não tiver nenhuma objeção ou nada muito relevante para trazer para a gente do episódio 7, eu quero propor que ele seja nosso primeiro quebra-molas, a nossa primeira valeta. Então vamos pular do episódio 7 para o 8. Season 7, Time for Waiting. Importante porque nós temos aqui a aparição da Becky e de um caçador que a gente vai aprender a gostar, assim como Kevin, o profeta do Senhor. O Garth. O Garth é maravilhoso, a gente compra a ideia dele, a gente entende que ele é um primo dos Winchester, praticamente um primo, e nós vamos ficar muito triste, porque todo mundo que se aproxima dos Winchester acabam machucando o sentimental deles, porque acaba indo embora de uma forma muito triste. E o Garth é a mesma coisa. Mais pra frente nós vamos ver que fim vai dar o Garth. Mas é curioso ver o Sam sequestrado por uma caçadora obcecada chamada Beck, que dá um boa noite Cinderela pro cara e casa com ele. E aí o Dean se junta ao Garth para tentar descobrir onde está o Sam, o que aconteceu, como livrar meu irmão dessa, porque ele foi casado pelo Elvis. Praticamente eles foram em Vegas, se casaram rapidamente e o Sam acorda atordoado e descobrindo que ele tem uma esposa. Ele é praticamente a versão feminina do Michael Myers. Ela é uma stalker. Ela é quase ela é obcecada por ele. Mas o que você fala para nós desse casamento surpresa de Sam Winchester? A Beck é aquela personagem que ela aparece anteriormente, né? Ela é uma fã da Aham. série de livros do Chuck, né? Isso, Do a gente vê Supernatural ela do quando a Chuck. gente conhece o Profeta do Senhor e a série de livros, né? Isso, A Beck é exatamente. recorrente, mas nesse episódio ela tem um papel coadjuvante. Ela realmente, Ela tem a obsessão pelo Sam, né? pelo E é muito legal esse episódio, muito engraçado. E tem o episódio ele é cômico, é um episódio mais leve, Aham, né? Porque essa temporada ela é uma temporada mais sombria do que a sexta, pelo menos, né? sim. Ele vem mais ou menos no tema da quinta temporada, em termos de ser sombrio, né? Não em qualidade, galera, não é isso que eu tô falando. No tema mais sombrio mesmo. A quinta temporada, Não, e não para só mim, o é uma das tema, mais Adilson, sombrias. complementando essa sua colocação, eu acho que também no explícito, no gore, lembrando que até agora nós vimos pedaço de tudo que é tipo de coisa voando, mas não Sim, tem o gore, não tem o nível de detalhe, e de sofisticação que a gente exato, vai começar a ver daqui para frente, exato. né? Exatamente, exatamente. Então, daí a gente já pode pular pro nosso episódio 9. E aí, Adilson, agora que nós já vimos que o Sam casou por livre e espontânea pressão com a Beck, sorte que tudo foi revertido, porém, ainda veremos a Beck. Em alguns momentos, ela ainda irá orbitar o universo dos irmãos e o universo do escritor favorito dela, do profeta do Senhor, né? Vamos para onde agora, meu querido? A gente vai para um episódio importante, que é a sequência aqui, episódio 9, né? How to Win Friends and Influence Monsters, né? Como fazer amigos e influenciar monstros. É
uma brincadeira com títulos de livros, né? Aham. Aqui a referência está mais para livro. E Você esse jamais episódio verá um Big Mac da mesma forma, eu só adianto isso. é bem por aí, bem por aí. Esse episódio ele traz essa questão de fast foods, né? Com uma carne um tanto diferenciada, né? Preparada pelos Leviatãs. E a gente tem o Bob trabalhando aqui com os Winchester, né? E eles descobrem que os Leviatãs estão testando para poder controlar as pessoas carne humana em fast foods, né? E aí é uma parada bem grotescona, assim, bem pesada, né, tal. Por mais que isso seja esquisito, digamos assim, né, a palavrinha menos colocada, não é, para mim, o ponto alto desse episódio, porque ele traz um acontecimento bem trágico nessa temporada, que é um ferimento fatal no nosso querido Bob, né? O Dick Roman, né, que é o líder ali dos Leviatãs aqui, ele fere, né, mortalmente o nosso querido Bob, né? E aí, pra você, Orso, esse episódio, agora eu inverto, como foi esse episódio pra você, cara? Para mim, cara, primeiro um trocadilho interessante que talvez aqui BR o pessoal não tenha entendido. O nome do Leviatã, do chefe, do Dick Roman, o Dick Roman vem de Dick, vem de asshole, vem de idiota, vem de é um xingamento, entre aspas, né? Uhum, Americano. Então, prova que ele é o cuzão, né? Se fosse traduzir literalmente, eu não exato. queria usar essa palavra, mas YouTube, family friendly, me perdoe, mas Dick Roman é isso aí. Nesse episódio bacana, ver o Jim meio chapado por causa do sanduíche. E aí nós temos realmente a visão total do perigo que os Leviatãs representam, do quão invulneráveis eles são até esse momento, porque não se sabe nada dessa criatura. Então não se sabe como parar essa criatura. Não se sabe direito como encontrar essa criatura, uma vez que ela assume a forma que ela quiser. E aí eles começam, como eles infectaram a água lá no começo, eles estão presentes em todas as áreas da cidade, em todos os escalões Uhum. de trabalho, eles estão na prefeitura, eles estão no bombeiro, todo lugar da cidade, do país, você encontra um Leviatã infiltrado. Então, o perigo maior deles é isso: você não sabe quem é Leviatã, e aí, como você tem várias engrenagens trabalhando a favor deles, eles têm grana, eles têm influência, eles têm um nível de sofisticação. Os Winchesters ainda moram num carro, eles ainda não têm o bunker, ainda não tem um lugar fixo. Quer dizer, como que eles vão combater uma ameaça desse tamanho, sendo que eles nem sabem quem são as ameaças? Então, nesse episódio mostra o quão perigoso é o Leviatã. No episódio 10 é aquele fatal tiro que o nosso Bob leva do Roman, e aí o Roman entra na mente dele. O Sam e o Dean tentam salvar o Bob a todo momento. O episódio inteiro é praticamente a despedida do Bob, são as memórias especiais de infância, o momento que ele adota o Sam e o Dean como filhos dele. Então é um bye bye Bob, mas ainda teremos mais Bob, porque nada morre permanentemente no universo de Supernatural, mas ele é sensível, ele é delicado, porque nós já sabemos um pouco da história do Bob, e isso torna esse episódio ainda mais intenso, não é? Esse episódio, ele pega literalmente a última cena do episódio anterior, né? Que é a cena dele levando o tiro, e Aham, dá sequência a partir dali. sim, Ele se passa inteiro dentro da mente do Bob, aham. enquanto o Sam e o Dean tentam salvar ele ali, né? E é um dos episódios que os fãs, inclusive eu, mais gostam, né? Assim, a gente gosta, apesar de ser triste, por conta do personagem mesmo, todo o trabalho que foi feito com ele ali. E é interessante desse episódio que o ator que faz o Bob, né, o Jim Beaver, ele improvisa muito das falas dele em relação ao que tá acontecendo ali, dele com os meninos e tudo mais, né? Ele improvisa, ele usa a emoção dele próprio ali, né? Além das falas, né? Claro, dentro do contexto, né? Não, Ele e uma improvisa dentro do curiosidade, contexto.
o ator, o Bob, ele é ranzinza, ele é chato, mas o ator, o Dean Beaver, ele é extremamente bem-humorado, ele é divertido. E eu vi uma entrevista dele, ele com uma camiseta. Eu não sou um castor por causa do Beaver. Beaver. Então é uma camiseta bem legal, Sensacional. uma placa com um castor, um traço vermelho, e escrito em Uhum. cima. Eu não sou um castor. É bem legal. É, então, é bem bacana, né? E a gente sente falta do ator a partir desse momento, né? Porque ele deixa a série, né? Então é um episódio realmente triste para os fãs da série, porque a gente perde o personagem, né? Ele, vez ou outra, vai aparecer ali, né? Uma participação especial. Demora muito, inclusive, mas é um personagem que deixa, que faz muita falta, né? Na própria liga, né? Da história e tudo, ele é um personagem importante, né? E aí, perdemos o Bob, perdemos uma galera, os Leviatãs estão por toda parte, nós vamos seguir para onde? Nós vamos desse episódio 10. Eu quero levar a gente lá pro episódio 17. Pô, Uou! se você tiver algum no meio desses Não, 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 let's go lá. aqui, Let's porque go lá. essa temporada, Eu como a vou gente já fazer só comentou, uma menção honrosa de forma rápida. por O favor. episódio 15, Hum, aonde as alucinações do Sam se intensificam um pouco, levando a um ponto de ruptura. Então, é nesse verdade. momento, o que acontece? O muro está com uma rachadura. Então, a partir desse momento, as coisas podem voltar a se tornar difíceis para o Sam, mas nós não vamos trazer esse episódio, nós vamos continuar com o fast forward do Adilson, pulando esses episódios que tem motivo para pular, então vocês vão assistir, vocês vão dizer para nós o porquê que vocês acham que nós pulamos, mas atentem-se ao episódio 15, a Ripple Man, onde a gente enxerga um momento onde a primeira fissura é feita no muro que a morte falou: Sam, não cutuca o muro. Mas vamos lá, Bem Dilson. lembrado. Bem lembrado, esse episódio 15 eu tinha deixado ele escapar aqui, Urso, mas realmente ele é um episódio importante justamente por isso, porque volta na frase da morte. Se a morte avisou, é porque coisa boa não vai acontecer se você não ouvir, né? Não arranha o muro, Sam, deixa o muro aí, né? Seguindo então no nosso episódio 17. The Born Again Identity, né? Identidade reencarnada, né? Renascida, né? Nesse episódio, a gente tem aqui o retorno do Anjo Castiel. Castiel retorna aqui e ele vem com para tentar ali uma redenção, né? Ele sabe que fez caquinha. Ele sabe que fez caquinha, né? Então, o Sam tá aqui à beira da loucura por conta do tio Lu na cabeça dele, e a gente ainda não sabe se é real, que é aquilo que tá acontecendo, se o Lucifer tá ali com ele mesmo de verdade, né? O Dean, ele leva o Sam para um curandeiro chamado Emanuel, então aparece um curandeiro aqui. Esse Emanuel é ninguém mais, ninguém menos que o Castiel, né? Sem memória. Ele não tem memória. Depois daquela cena dele na água, ele some, ele reaparece ali e ele tá sem memória. Ele não sabe quem que é, ele carrega consigo esse novo nome de Emanuel, né? Que o Castiel sacrificou a sanidade dele para curar o Sam, né? Então a gente tem aqui o Castiel transferindo, né, a dor mental do Sam para ele mesmo, né? Um modo de ele Uhum. compensar de alguma forma É o pela, primeiro pela grande sacrifício, né, desse novo Castiel, né? Exatamente. Então, esse sacrifício acaba realmente funcionando. Ele retoma o vínculo com os Winchester a partir dali, né? E esse episódio acaba sendo importante porque ele traz de volta o Castiel, já que perdemos o Bob, alguém tinha que voltar pro elenco, né? E como Exatamente. continuar dando E uma liga. coisa que continua recorrente é a ligação do tio Lu, mesmo que de forma fraca ou de forma, a gente não sabe até onde, até quando e por quanto tempo agora, nesse momento, com o Sam. E o Dean é ligado com as forças angelicais, querendo ele ou não, né? Então, o Dean nunca está desamparado e sempre que o Dean faz uma oração, ele é atendido. Isso é uma coisa legal. Mais para frente é explicado tudo isso. É verdade. Mais para frente é mostrado o pingente, que é como se fosse um localizador de Deus que ele usa e ele nem sabe que tem essa função. Uhum.
É Exato. importante que nós vemos aí a Meg, o Jim e o Cass trabalhando para salvar o Sam. Olha a Meg de novo aí, olha a Exato. Meg de novo aí aparecendo para aprontar das dela. A Meg continua orbitando nessa zona cinza, não se sabe se ela é a favor do tio Lu, se ela é a favor do Crowley, se ela é só a favor dela mesma, se ela quer manter a política da boa vizinhança com os rapazes para se der ruim ela sobreviver. A gente não sabe quais são as reais intenções da Meg, e da Meg a gente pode esperar tudo. Eu vou trazer a gente agora para o episódio 18, uma vez que nós conhecemos o Garth. Aqui nós temos um pouco mais desse caçador deveras atrapalhado, Peculiar. atrapalhado, Peculiar. peculiar. O Garth, ele é peculiar, ele é diferenciado. Porque o caçador, até agora, todos os estereótipos dos caçadores que nós conhecemos, eles são durões, eles são fisicamente bem treinados, eles têm agilidade, eles têm carisma, eles têm uma série de pré-requisitos que a gente viu em todos os caçadores até agora. O Garth deu ruim, deu errado. O Garth ele não ostenta um físico bem trabalhado, ele não é tão inteligente, ele não é tão ágil. Ele não é tão bonito, ele não é nada. Ele é uma pessoa comum, só que ele exala uma bondade, pelo menos para mim. O Garf, ele tem uma coisa que, se eu olhar para ele, você não precisa falar com ele, você tem vontade de tomar uma e abraçar o cara. O Garf, ele é maravilhoso. E aí eles vão caçar um monstro que só pode ser vista por pessoas que estejam bêbadas. Olha, estamos novamente indo para o Oriente, novamente com a mitologia do Oriente. Imagina você ter que ficar bêbado para enxergar um bicho que você tem que caçar. Quer dizer, a hora que você está Exato. bêbado, teu reflexo foi para o espaço, minimamente o teu discernimento também está comprometido, e é nesse momento que você precisa encontrar o bicho. E aí, como foi para você, Adilson, se reunir com o Garth nessa empreitada meio maluca? O Garth é um baita de um personagem também, né? Ele veio assim do nada e foi tão cativante que foi ficando, né? E ele vai se tornando mais recorrente também ao longo das próximas temporadas. Ele não fica só nessa sétima temporada. Eu gosto muito das aparições dele. Ele, a gente tá mencionando, ele é peculiar, ele tem uns jeitos, ele é meio nerdão, né? Ele tem aquela questão do abraço, né? Ele gosta de abraçar quando ele vai se despedir dos Winchester, ele dá um abraço nos caras, assim. E é interessante mencionar que muitas pessoas, assim, no Brasil, por exemplo, que assistiram Supernatural, não entenderam tanto, assim, o porquê que para eles é esquisito isso. Pro americano, eles não são tão, assim, socialmente A abertos forma de como os socializar deles é latinos. muito diferente da nossa. Exato, eles têm um espaço pessoal deles, né? É muito, muito Muitas peculiar vezes, mesmo até isso. no âmbito familiar, eles não têm tanto hábito desse Sim. contato físico mais próximo, abraços Exato, e coisas mais carinhosas, só em festividades, aniversário, só em alguma coisa que exatamente. realmente precisa se comemorar com muita vontade e esteja num ambiente muito restrito. É só Sim, familiar, é só amigo muito exatamente isso. próximo. E no Brasil, não, a gente tem esse costume de acolher as pessoas com um abraço, com um beijinho no rosto, dependendo do lugar do Brasil, Exato. independente da intimidade que a gente tem. Muitas Isso vezes é a mesmo. segunda pessoa, a segunda vez que a gente vê a pessoa, a gente já recebe com os braços abertos, a gente dá um abraço, a gente verdadeiramente fica contente em estar com aquela pessoa novamente. Então é uma coisa cultural, é uma coisa que o Exato. Garth traz para a série que para nós não é tão fora do comum, mas para eles é um choque, né, Adilson? Exatamente. Então ele burla esse social deles o tempo todo, né? Sempre a despedida é um abraço, né? Tanto que chega um momento que o abraço já fica tão corriqueiro que eles não ligam mais, né? Mas no começo eles estranham, né? Assim, Mas é interessante essa volta também do humor com esse episódio, né? Com o Sim, Garth, trazendo novamente um pouco mais de leveza, a questão da amizade também ressurgindo aqui nesse episódio. O episódio 18, de fato, é um episódio importante da gente manter na nossa exatamente. Ele rota não do chega a ser Impala. um filler porque ele começa a aprofundar o Garf. O Garf a gente vai Exato. se importar muito com ele, a gente vai entender que ele é um primo de primeiro grau dos irmãos Winchester. E todo mundo gostaria de ter um amigo como o Garf. A verdade é essa. A gente gostaria de ter
próximo a uma pessoa com a energia dele e até com a inocência dele, né? O Garf ele beira a inocência, né? Ele não tem aquela malícia, aquele traquejo que os caçadores todos têm. Exatamente, exatamente. E agora, Dilson, vamos para onde? Que eu vou abrir meu Pringles. Já que você vai abrir o Pringles, eu vou. Eu ia ir pro 20, mas eu vou dar uma segurada no 19. Tá. Porque o 19, a gente ainda tem um remanescente do Bob, episódio 19. Ele já se foi, já não está mais entre nós, E não é mas o ele Bob aparece. Esponja. Não é o, o Bob Esponja, mas né, o episódio 19 é of grave importance, né? De grande importância aqui. E ele acaba sendo de grande importância mesmo, assim, pros fãs, pelo menos, da série. Porque o Dean e o Sam estão ajudando uma caçadora, a Anne. Depois eles descobrem, né, que essa caçadora, ela foi morta, já foi morta por um espírito. Então ela também tá morta, né? O Bob, ele é um fantasma, ele aparece nesse episódio tentando ajudar a resolver, né, o caso aqui antes de ele partir realmente pro outro plano, né? Então ele ainda tá por aqui por enquanto. Aqui a gente tem o Dean, ele é quem percebe que o espírito do Bob continua com eles. Ele que tem essa percepção do espírito do Bob. Então é um episódio bacana de a gente não pular, porque a gente tem o Bob aqui. Ele não tem nada muito importante, ele é um filler, né? Ele não tem nada muito importante pro andar da série, E é mas ele. muito importante, é muito interessante também, porque ele encontra o Jim, que acha o fantasma do Bob, que reconhece o fantasma do Bob, e aí ele descobre o porquê que o fantasma do Bob ainda está ligado a eles e ligado ao mundo deles, tem a ver com a energia do Bob que está dentro de um cantil. E aí Exato. o Bob Singer, ele apreciava um bom Scott. O Dean Winchester também aprecia um bom Scott. E aí ele descobre que é aquele cantil, que é aquele restinho de bebida que tem a essência do Bob, que mantém o Bob meio que ligado a eles, faz com que eles resolvam esse mistério. Eles continuam buscando informação dos Leviatãs, eles continuam a pé, eles entenderam o que é a criatura, eles conheceram a criatura, mas não parou aí. Eles não sabem como se defender, eles não sabem o que esperar. E aí é bacana a gente ver esse fantasma do Bob, esse fantasma da caçadora aparecendo no universo de Supernatural. Você iria para o episódio 20, Adilson? Isso, o episódio Então 20. pode seguir. E esse é importante mesmo porque ele traz novidade. Ele traz uma personagem que ficou muito marcante também Ah, na é série, que é maravilhosa. A Charlie é a maravilhosa. Charlie. A Charlie, exatamente. Esse é o episódio que introduz ela na série, né? A Charlie, ela é uma hacker que trabalha na empresa do Dick Roman, né? E ela tá lá como funcionária dele e ela acaba hackeando o sistema da empresa, né? Para descobrir, né, algumas coisas ali. A primeira aparição da Charlie, né? Ela vai se tornando uma personagem mais forte ao longo das temporadas. Em alguns momentos, eu diria, isso é uma percepção minha, é um pouco forçado a permanência dela, a Ah, importância dela em certos momentos. Acho que não precisaria, porque a personagem já ganhou uma importância, né? exatamente. Então tem uns momentos mais pra frente, não nesse momento. Aqui ela tá realmente bem desenhadinha, entrou como devia entrar e ficou como devia ficar. Mais pra frente, a gente vai chegar lá. A gente vai vendo essa crítica minha que eu tenho momentos que não precisava fazer o que Sim. foi feito pra Ou dar até ênfase na mesmo que personagem, nem nada fizesse, do tipo. não desse tanta ênfase ou tanta importância. Podia manter o evento, podia manter a Exato. participação dela recorrente, esporadicamente, porque faz sentido as participações dela. Sim, Ela nunca cai de paraquedas, ela sempre exato. contribui para a trama desenvolver. Mas eu concordo com você e eu acho que eu sei de que ponto você está falando, mas Vamos mais para chegar frente lá. chegaremos lá. A Charlie, E ela ganhou o coração da gente, porque nesse universo geek, nerd, ligado à tecnologia, nessa época, as mulheres eram minoria. Nós não tínhamos uma mulher bonita e inteligente que gostasse de tecnologia, que entendesse tecnologia com tanta frequência nas nossas rodas de amigos. Hoje isso deixou de ser um elefante branco. Hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem uma menina que programa muito bem, que gosta de né, tecnologia, que está antenada, que montou o próprio PC e tudo mais.
Mas nessa época, a figura feminina dentro desse universo era atípico. E aí, muitos dos fãs se identificaram com ela. Falaram, pô, eu queria uma amiga assim. Eu queria conversar com ela a respeito das coisas que ela entende ou que são importantes para mim e que nunca achei uma menina que falasse sobre isso. Então é importante a participação dela aí, mas continue, Adi. Não, é perfeito. O que eu ia falar encaixa exatamente no que você acabou de dizer. A gente se enxerga na personagem ali. Porque muito dos fãs de Supernatural, eles são também fãs da cultura pop como um todo, né? Então, um pouco mais nerd, muitas vezes, né? Que gosta ali de assistir animes, que gosta, né, de RPGs, né? E a Charlie, ela representa muito isso. Ela é muito nerdona, né? Ela tem itens ali na casa dela, né? Da cultura pop como um todo. Então é muito interessante ver essa personagem que representa, pra mim, ela é uma representação física do fandom Sim. da série, né? Como se fosse um de nós fãs que calhou de participar da série. Exatamente, exatamente. E depois, conhecendo um pouco mais a atriz, porque graças a essa hiperconectividade a gente pode fuçar, a gente pode pesquisar, a gente vê que a própria atriz, ela tem muito disso. É o Sim. universo dela realmente. É quase como se ela Uhum. estivesse interpretando a si mesma ali. Exato. Ela participa em várias convenções, vários eventos de RPG. Ela gosta de aventura, ela gosta de Dungeons and Dragons, ela gosta desse universo de fantasia. Então você vê que tem muito da atriz nessa personagem, daí deu tudo tão certo, né? Ficou tão Uhum. orgânico. Deu liga, exatamente. É uma coisa que vem desde sempre, a gente comentou lá no começo, né? Do elenco, né? Do Supernatural, que é sempre muito querido, todos eles, né? Tanto os heróis quanto os vilões, né? Os vilões são muito queridos, todo mundo adora o Crowley, né? O ator, o próprio Lucifer, O Mark, né? né? Como esquecer do Mark? Não, de forma alguma, todos eles são muito queridos. Né, sejam os do bem ou os do mal. Com exceção do Dick Roman. O Dick Roman é o personagem que É o nunca Dick cativou Roman mesmo. ninguém. É bem Dick mesmo esse cara. É isso aí. Bom, e aí, vamos para onde? Reading era fundamental, There is a Be Blood, Survivor, Bora? Fitness. Para onde Já vamos? estamos de novo aqui já na curva final aqui. Na reta final, para vocês verem como, apesar de gráfico, é um episódio sem alma. É uma temporada sem alma. Sem o trocadilho do Sam. Sem o trocadilho do Sam. Cadê o rock and roll? Mas continuemos, Adilson. É. Reading is fundamental, então a gente tem aqui, né, leitura, né, é fundamental e a gente deixa para trás aquelas referências todas, ela vem bem em cima assim de referências mais de leituras mesmo, né? E aqui a gente tem uma aparição já de um outro personagem, então é uma temporada que por mais que ela não seja boa, classificando assim como as demais, por mais que o fã diga que eu vou maratonar a série, vou pular a sétima temporada, eu já fiz Não. isso. Eu já fiz isso. Ah, E quando eu saí da sexta para a oitava, mas como é que surgiu esse cara? Eu não lembrava ah, mais. Onde surgiu? Foi na sétima, porque eu tava na sexta, vim para a oitava, esse cara já tá aqui. Então só pode ter sido na sétima. ah. Então tem pontos importantes sim a Nessa serem assistidos aparece na sétima a temporada. primeira aparição de um personagem que também vai habitar o nosso coração. Um personagem Exato. que, fazendo alusão ao que eu já falei para vocês, vai se ligar aos Winchesters e também vai ter um fim Uhum. trágico. É o nosso Exato. Kevin Tan. Kevin Exatamente. Kevin Tran, que Tran. ele foi atingido por um raio e é revelado que ele é um profeta de Deus, mais um profeta de Deus, e ele que traz as instruções de como acabar com os Leviatãs. Exato. Só lembrando que ele é um profeta de Deus que surgiu porque o último profeta desapareceu, foi o Chuck, Aham, né? Então depois não podem haver, isso é explicado na série, que não sim. pode haver dois profetas ao mesmo tempo. Se alguém disser que é profeta e o outro é profeta, também um tá mentindo, Assim né? como no universo de Star Wars, do lado negro da força. Muito Você bem. sempre tem Muito bem. um aprendiz e um mestre, você nunca tem dois aprendizes. Exatamente, exatamente, bem colocado. Então, a gente tem o Kevin Tran
né? Ele é um profeta adolescente, então ele já vem de uma outra pegada ali no sentido de referências mesmo. É um personagem que não tem tantas referências quanto os adultos, né? O Sam e o Dean, muitos pontos, mas ele traz um certo contraste com eles nesse sentido, né? Por serem de gerações diferentes. Eles têm uma dinâmica muito legal, né, com eles, né? E, como você falou, ele é quem vai trazer, né, a informação, né, de como acabar com os Leviatãs, como deter eles, né? E um fato curioso que vai permear toda a participação do Kevin é a mãe dele. Como ele é adolescente, a mãe dele está sempre por perto. A mãe dele é o Exato. alívio cômico. A mãe dele, Figuraça. por vezes, não entende, por vezes atrapalha, mas ela quer o bem do Kevin acima de qualquer coisa e entende a importância do Kevin. E aí, Adilson, vamos para o 22 ou já vamos para o 23? Não, só lembrando que antes do 22 aqui, o Kevin, quando ele nos mostra ali como acabar com os Leviatãs, ele diz que basicamente é um elemento químico, né? Que vai, né? É o borato puro. Aham. Esse borato eles encontram como se fosse um Alvejante. solvente, tá ali no produto de limpeza que as empresas usam para limpar o chão, É. né? É bem inusitado isso, né? Eu não comprei muito, para ser bem sincero, não comprei muito isso, né? Eu acho que era melhor usar alguma coisa mais mística, como água benta, alguma coisa, um elemento químico. Então, para mim, não me convenceu muito. Faltou criatividade, eu acho, Sim, nesse sim. ponto, né? Poderiam ter explorado alguma coisa, talvez alguma coisa mais bíblica mesmo, já que estavam tratando de Leviatãs e, enfim, né? Mas optaram por na minha opinião, uma saída meio preguiçosa na hora de criar o Preguiçosa, sem enredo ali, vergonha, uma criatura né? da magnitude do Leviatã. Do Ah, você Leviatã. jogar um Kiboa nele, o cara morre. Ah, para! Você compra um Sif ou um Veja Exatamente, e você exatamente. se Pega desfaz do dois tubos de bichinho. veja, um borrifador, você salvou o mundo. Pronto, exatamente. Ficou bem nessa pegada mesmo, né? Então, pra mim, foi um final bem decepcionante, eu acho, dessa série. Mas vamos chegar nesse final já, né? Adilson, estamos chegando no final. Você está com as suas considerações afiadas e deveras peculiares a respeito dessa temporada. Continue trazendo para nós aí as suas impressões e como foi visitar essa temporada que é mais morna, essa temporada que para mim é sem alma. Porém, ela está aqui mais como uma temporada introdutória. Ela está aqui para trazer personagens como Kevin, como Garth, que vão ser importantes mais para frente para dar um descanso para o Bob. O Bob vai aparecer pontualmente em alguns lugares para lembrar a gente que a Meg é sempre a Meg. Então é uma temporada, como você já colocou, que se você pular, ela faz falta, mas assistindo ela, dá a impressão que ela não é importante. É curioso isso, né? Pois é, então, ela traz aquela importância mais pontual. Alguns episódios que você realmente, ó, se você assistir aquele, você vai entender tudo para a oitava temporada, né? Mas pular de uma vez, não assistir nada, fica uns buracos ali que não fica legal para o andamento da história na oitava, né? E aí a gente tem o episódio 22, né? There Will Be Blood, né? Vai haver sangue, onde a gente tem o Sam e o Dean, né? Buscando ingredientes para dar um fim no Dick Roman, né? Ele não é um mero Leviatã, né? Ele não dá para matar ele Ele só com seria o o. alfa dos Leviatãs, né? Exatamente, seria o equivalente, exatamente. Então só o Borato lá não vai, não dá conta dele, né? Machuca ele e tudo, mas não o detém de uma vez. Então o que que eles precisavam de sangue? De anjo, né? Demônio e monstro alfa. Precisavam desses três sangues, né? Conhecemos um anjo que poderia ceder o sangue lá, né? E aí eles Conhecemos vão. também um demônio que poderia participar e ajudar mediante alguma negociação. E trouxemos Exato. para vocês anteriormente um alfa que é deveras peculiar. E é desse alfa que nós estamos falando. Ele vai ajudar também, né, Adilson? Exatamente, o Vampiro Alpha, ele faz parte dessa aliança, né, com o que envolve também o Crowley, né? Crowley, o Vampiro Alpha e
o Castiel. Então a gente tem ali os ingredientes necessários, né? E aí eles vão pra briga, então, depois, no episódio 23. Basicamente, o episódio 22 é isso, essa é a formação dessa aliança de, então, ô, você não pode dar isso, seu sangue é por uma causa maior. Eu sei que nós estamos em lados opostos, né? Mas nesse momento temos um Inimigo em inimigo em comum, né? comum, né? Então, não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente. Nesse episódio também nós temos a deteriorização do fantasma do Bob. O fantasma do É Bob verdade. deixa definitivamente de existir, tem um momento tenso e mostra o preço que que estava pagando para se manter ali, para querer Exato. fazer vingança, quer dizer, tudo os sentimentos negativos que o Bob ainda tinha era uma Uhum. das amarras que o mantinha preso naquele cantil, mantinha preso, ligado aos meninos. Exato, exatamente. E aí, então, partindo disso, a gente já está encaminhado para o episódio 23, que é o Survival of the Fittest, né? Então, sobrevive o mais apto, né? Aquele que se encaixa melhor. Então, a gente tem ali o Dean, Sam, Castiel, Crawley, né? Eles, né, trabalhando juntos ali para destruir o Dick Roman, né? E o plano dá certo. Eles conseguem, né? Eles dão cabo do Dick Roman. Mas tem um efeito colateral nesse evento, né? Quando o Dean consegue espetar o Dick Roman, mas na explosão do Dick Roman, vamos chamar assim, ele acaba sugando pro purgatório o Dean e o Castiel. E aí a gente tem eles dois sendo sugados lá pro purgatório, né? Então, eles desaparecendo juntos, né? Deixando o Sam sozinho na Terra. O Crowley tá por aqui ainda, né? Então ficamos aqui só com Sam e Crowley. O Bob já não está mais, como você pontuou, Orso. Ele nos dá adeus ali no episódio anterior, de vez, digamos assim, né? Por hora, de vez. E esse é um episódio que ele prepara o terreno para a oitava temporada. Então, como o Orso colocou aqui, eu concordo com a ideia dele. Toda essa temporada ele é de fato uma pré-oitava temporada, que é uma temporada que já vem com mais força. E essa temporada ela vem realmente para introduzir personagens, elementos, etc e tal. Concordo bastante. Verdade, é verdade. Foi uma temporada mais leve. Nós não viajamos tanto com o Impala. Nós mais participamos de grupo de autoajuda do que viajamos com o Impala. Se Pois a é, gente parar exatamente. para analisar o que foi essa temporada, para os fãs mais xiitas, para os fãs mais radicais, essa temporada é uma das piores, justamente por isso, pela cadência quebrada, pela desconstrução de alguns personagens, pela quebra de expectativa. Então, a partir de agora, vocês têm que assistir imaginando que é uma outra história. Sempre que vocês compararem com as 5 temporadas clássicas, não vai ser tão bom quanto. Então, já tira isso da cabeça. Chega de fazer essa comparação. Imaginem que da sexta para frente é uma outra história, é como se fosse um spin-off, é como se fosse uma outra aventura com os mesmos personagens que a gente aprendeu a gostar. Importante, prestem atenção no Garth, prestem atenção no Kevin, que eles vão participar bastante, eles vão tirar lágrimas dessas pessoas que vos falam, como já tiraram anteriormente, e de vocês que estão aqui com a gente no banco de trás do Impala. É hora de encostar. Nós vamos encostar o Impala onde hoje, Adilson? Ah, pode ser que não. Não sei, cara. Vamos de novo pro. Eu tenho uma ideia, já que você está deveras confuso. Eu vou encostar meu Impala na sede do Ampliadamente Podcast. Lá eu conheço um amigo, tem um amigo meu que ele vai dar guarita pra gente. Lá nós vamos Boa. ter um travesseiro, vamos ter um trapo para jogar por cima, nós vamos ter alguma coisa quente para comer, um lugar para tomar banho. Adilson Avelino receberá muito bem nós dois. Assim como ele recebe todo mundo de braços abertos lá no Ampliadamente. Eu convido vocês novamente, para vocês que ainda não conhecem, para vocês que caíram nessa playlist de paraquedas, deem uma olhada, tem uma playlist especial de Supernatural. Nós estamos revisitando toda a história, toda a franquia, dividindo com vocês como foi para nós reacompanhar, ou acompanhar ou conhecer toda essa aventura. Ampliadamente você tem informação, você tem
descontração e você tem tudo de uma forma de fácil entendimento. Esse que é o principal diferencial do conteúdo do Adilson lá. Ele traz assuntos sérios e pessoas inteligentes, porém, ele passa o conhecimento, ele transmite, ele te convida para o papo de uma forma com que você não se sente um idiota, você entende o que está sendo falado, você consegue absorver aquele conhecimento, porque eu já conheci muita gente muito inteligente, mas que guardava toda essa sabedoria, toda essa inteligência, toda essa perspicácia para si mesma. Ela não tinha a habilidade de transmitir esse conhecimento, de se fazer entender. Então, o Adilson ele conduz de uma forma ali, mesmo que o convidado não tenha tanto traquejo, ele consegue extrair as informações traduzidas. Então, mesmo que a gente não entenda do assunto, a gente vai passar a entender, vai ter uma visão geral, vai compreender o que está sendo colocado, vai sair daquele papo, pelo menos, mais inteirado do universo que o Adilson trouxe para nós. É a principal diferença dos milhares e milhares de podcasts que com certeza vocês acompanham, porém que não tem essa preocupação de ir além do entretenimento. Tem muito podcast de entretenimento, tem muita coisa legal que eu também acompanho, que o Adilson também acompanha. Não que seja ruim, dar risada é muito legal. É colocar o cérebro no modo avião, é dar uma desopilada, Agora, é importante também que existam opções para quando você quer buscar o conhecimento, conhecer alguma coisa diferente. Então, você pode ir lá no Google e pesquisar. Só que quem vai garantir que a fonte que você encontrou é a melhor fonte? Ou então que aquela fonte está atualizada, ou que ela está alinhada com a verdade, ou ela está até focado no que você quer realmente. Não é mais fácil vocês irem já no certo. Eu recomendo, eu assino, eu acompanho, eu de vez em quando apareço por lá para encher o saco. Então vamos encostar aqui na sede da multinacional, desse podcast multinacional, que é o Ampliadamente. Pode ser, Maravilha. Adilson? Perfeito, Orso. Obrigado pelas palavras de indicação aí. Com certeza vale muito a pena, galera. Então é nós. É nóis. Valeu! Assuntando filmes e afins.